Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia espiritual muito poderosa, extraída de uma palestra de Joel Goldsmith. É sobre um segredo que pode, de verdade, transformar a maneira como se encara, sabe, cada desafio que a vida apresenta. E vamos direto ao ponto, né? Essa análise toda começa com uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez. Por que existe tanto sofrimento, tanta discórdia, doença, falta, mesmo para pessoas boas? É uma questão que mexe com todo mundo, e a resposta que a gente vai explorar aqui, olha, ela exige uma mudança de perspectiva bem grande. Pensa bem, a experiência humana muitas vezes é vista como uma luta constante, não é? Do momento em que a gente nasce até o fim, parece que estamos sempre enfrentando batalhas, batalhas contra todo tipo de sofrimento. É exatamente essa realidade que o ensinamento de Goldsmith propõe transcender. E aqui que vem a primeira ideia que meio que vira chave. A gente é ensinado desde pequeno a lutar. Lutar contra o erro, lutar contra a doença, contra a falta de coisas. Mas e se for justamente essa luta que alimenta o problema? E se a solução de verdade não for lutar, mas fazer algo totalmente diferente? Então, essa mudança de olhar leva a gente para o coração do ensinamento, que é o seguinte: a necessidade de abandonar essa ideia de que a vida é uma batalha entre o bem e o mal, entre forças opostas. É exatamente aqui que o segredo começa a se revelar de verdade. Aqui a gente vê uma diferença fundamental. A crença mais comum é essa, né? A de tentar usar Deus como um aliado poderoso na luta contra o mal. Mas o segredo é outro. É perceber que, na presença de Deus, que é o único poder que existe, simplesmente não há uma força oposta. Não tem batalha para vencer, entende? Essa crença em dois poderes tem até nome, é a dualidade. E segundo essa linha de pensamento é justamente essa ideia de bem contra mal, de Deus contra, sei lá, qualquer outra coisa, que está na raiz de todas as nossas dificuldades. O problema nasce quando se aceita que existe um segundo poder. E olha só essa citação, ela resume tudo de um jeito muito forte. A proteção não é sobre Deus vir e quebrar uma arma que foi apontada. A proteção, na verdade, vem da compreensão de que onde Deus está, só existe um poder. E se só existe um poder, então nenhuma arma tem poder real para prosperar. Para tornar essa ideia mais concreta, mais fácil de pegar, a palestra usa uma metáfora incrível, lá do Evangelho de João. Ela ajuda muito a gente a visualizar como funciona essa conexão com a fonte única de poder. Imagina o fluxo da vida assim, ó. Deus é a fonte, a raiz de tudo. O Cristo é a videira, sabe? O canal que conecta a gente com essa fonte. Nós somos os ramos, que estamos ali para receber essa vida. E qual é o resultado natural, o fruto dessa conexão? A harmonia, simples assim. A harmonia se manifesta como fruto em nossas vidas. E o contrário também é muito claro, né? O que acontece quando um galho é cortado da videira? Ele seca, ele começa a depender só dos seus próprios recursos, que são limitados, e aí ele murcha. Do mesmo jeito, quando um ser humano se desconecta da sua fonte espiritual, ele passa a viver só da sua própria energia limitada. E isso, inevitavelmente, leva à carência, ao sofrimento, a secar por dentro. Ok, então a gente já entendeu a ideia, a filosofia por trás. Mas e na prática? Como é que isso funciona? Agora, a análise entra no como fazer, na atividade interna que é necessária para viver essa realidade no dia a dia. O famoso Salmo 91, ele promete uma proteção incrível, né? Mas tem uma condição. A promessa não é para todo mundo, é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, não é algo automático, é uma condição, uma atividade que acontece do lado de dentro. Então, a pergunta crucial é: o que é esse tal de lugar secreto? Com certeza não é um lugar físico, né? Não é um endereço. É um estado de consciência. Algo que precisa ser cultivado. E aqui a gente detalha essa prática. Habitar nesse lugar secreto significa, basicamente, virar a atenção para dentro, ir para o centro do próprio ser e lá dentro, reconhecer Deus como a fonte de absolutamente tudo. É uma realização consciente. É relaxar, na verdade, de que só existe um poder. E o mais importante, é uma prática contínua de alinhamento, não pedido de socorro que se faz só na hora do desespero. O ponto-chave é esse aqui, ó. Paz, segurança, harmonia não são coisas que a gente busca e encontra lá fora, no mundo. São qualidades que já existem dentro e elas são expressas, elas aparecem a partir de um estado de consciência. O fluxo é sempre de dentro para fora. Beleza, e qual o resultado disso tudo? De adotar e principalmente praticar
essa nova consciência? Como é que isso se manifesta na vida real, no dia a dia? No fim das contas, a gente vai ver que o princípio inteiro se resume a uma única e poderosíssima verdade. Deus é o único poder. Ponto. Manter essa verdade firme na consciência, mesmo que no comecinho seja só na cabeça, de forma intelectual, já começa a quebrar o que a palestra chama de as duras crostas de erro na vida de uma pessoa. E claro, isso se traduz em resultados que a gente pode ver e sentir. A discórdia em todas as áreas da vida, finanças, relacionamentos, saúde, ela simplesmente começa a se dissolver. A vida fica mais fluida, sabe? Guiada por uma presença interior. E a abundância vira uma expressão natural, e não mais uma coisa que precisa ser conquistada na base da luta. E para fechar, a análise deixa a gente com essa pergunta que é, uau, profunda e transformadora. Pensa comigo. Se Deus como o único ser, a única presença, o único poder, se essa fosse a única verdade estabelecida na consciência de alguém, o que sobraria para ter medo? Fica aí uma reflexão para a gente levar.